Então, seguindo o capítulo 7 tem o título O Perdão ao Outro. Ele divide em vários itens, embora ele diga que não precisa ser aplicado em sequência, pode ser aplicados aleatoriamente para reflexão, né? Então, o item 1, a intenção positiva. Qual a intenção positiva do outro? O item 2, questões que temos que nos fazer, né? Como eu contribuir para a atitude do outro? E o item 3, colocar-se no lugar do outro. Eu comecei no vídeo anterior esses itens, falei um pouco sobre esses 3 que eu citei. Comecei o item 4, mas eu não consegui terminar. Então eu vou retomar o item 4, cujo título é: e se fosse eu que tivesse cometido a falta? Ou se eu vier a cometer semelhante erro? Como eu gostaria, não é? Que as pessoas procedessem. E não nos induza em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus. Esse trecho está em Novo Testamento, Marcos, capítulo 6, versículo 13. Será que algum dia não cometemos idêntica falta? E se temos a consciência livre, será que não seremos capazes de cair no mesmo ponto em que o outro nos faz sofrer agora? E em outras áreas, não tivemos erros de gravidade equivalentes ou até mesmo piores? E ainda, que nos sintamos isentos de culpa e com autoridade para julgar hoje? Quem nos assegura que em outras encarnações tivemos a mesma pureza que agora nós ostentamos? É preciso exercitar outras posições psicológicas a fim de abrir clareira em nosso coração fechado pelo ressentimento. Desse modo, imaginar que poderíamos ser o autor daquela ação incorreta e avaliar como desejaríamos ser tratados, identificando que gostaríamos de ser vistos de uma forma especial, de receber misericórdia do ofendido e que nos sentiríamos bem se fôssemos perdoados. Talvez nos auxilie a ampliar a nossa capacidade precária de amar, tolerando e sendo mais clementes. No item 5, colocar-se no lugar do outro, colocar-se no lugar de uma testemunha. Disse-lhes, e vós, quem direis que eu sou? Jesus. O Novo Testamento, Mateus 16, versículo 15. Eis um novo desafio na busca do perdão. Cogita-se de um terceiro que está além dos outros, que nos feriu ou que nos feriram. Este que elegemos é alguém que se distancia pela sua capacidade amorosa superior e pela sua autoridade moral. É uma testemunha e não um juiz, advogado ou um promotor. Trata-se de levantar uma nova percepção da realidade como recurso maior, visando enriquecer nosso mapa de apreensão da vicitude e, sobretudo, ativar a nossa força amorosa em vista do perdão almejado. Portanto, será alguém que conhece bem o elefante, pelo menos muito mais do que aqueles envolvidos na encrenca. Podemos escolher uma ou mais pessoas que respondam a esse padrão objetivado. Alguém conhecido que nos inspire um olhar que ultrapasse as nossas limitações. Também podemos experimentar ver pela janela de um familiar não cúmplice do erro.
especialmente da mãe ou do pai, daquele que nos ofendeu e que habitualmente propicia uma vivência muito enriquecedora. Depois de eleger uma ou mais pessoas, devemos nos perguntar como esse alguém se colocaria perante a situação que enfrentamos e diante da pessoa de quem guardamos mágoa. Qual acréscimo de entendimento nos traria? E de que modo a sua percepção emocional e moral nos ajudaria? O que o seu coração nos enseja a sentir para além do ressentimento? E o item 6. Colocar-se num lugar de excelência. Saulo disse: Senhor, o que farei? O Senhor me disse: levanta-te e vai para Damasco. Lá te serão ditas todas as coisas a respeito das quais te foi ordenado fazer. Bíblia Sagrada, Atos de Apóstolo, capítulo 22, versículo 10. Neste ponto, lançamos mão de uma personalidade histórica que traduza um espírito de escola. Buscamos quem nos inspire reverência pelos seus atributos divinos. Vamos então nos ocupar com reflexões buscando um ícone da humanidade. Nesse momento, podemos imaginar o próprio Jesus. Se pudéssemos ouvi-lo nos refolhos da nossa alma, o que nos diria? Que sugestão nos proporia? Vendo pelos seus olhos, como seria a qualidade do nosso olhar? Com qual afetividade nos envolveria para nos auxiliar a experimentar mais compaixão, impregnados de sua energia amorosa? Como passaríamos a perceber aqueles por quem nos sentimos magoados? Em verdade, essa dinâmica visa buscar o despertar da nossa essência profunda, que já sepultada pelo rancor e ou pelo remorso. No item 7, conectar-se com o Cristo interno. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus. Isso está no Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículos 13 a 14. Este é um passo fundamental que deve acompanhar todos os anteriores. Se ficarmos apenas no nível do ego, não lograremos superar as ofensas recebidas, notadamente as de maior gravidade. O ego carece de apoio e de sustentação de sua estrutura mais profunda e de poder real, o Cristo interior, que nos habita desde a nossa origem, quando fomos criados por Deus. É a nossa dimensão luminosa, chama, deificadora, é a nossa dimensão luminosa, chama, deificadora da nossa existência. Quando articulada com o ego, estrutura-o, fortalece-o, ensejando suficiente energia para encetarmos o perdão em suas múltiplas manifestações, mesmo na vigência de situações que envolvem crueldades. Portanto, faz-se imprescindível ir além dos papéis sociais, da personalidade, da nossa história biográfica, da historiografia reencarnatória, para podermos acessar o cerne de quem somos.
para fazer brilhar a nossa luz interna, que expandindo-se progressivamente propicia a evolução que vai se afirmando a cada encarnação, mediante a expansão da claridade, como se dá com o potencial da semente, que se distende evolutivamente a cada estação rumo à sua finalidade última. O olhar somente do ego é humano, limitado e frágil. Assim, no máximo alcança um perdão relativo à percepção do ego nutrido pelo Deus que somos, diviniza o nosso ser, ofertando força, leveza, incondicionalidade e favorece o perdão completo, ou seja, perdão de Deus. Conectar-se com esta base original e perene é uma busca transpessoal da nossa transhumanidade por meio do autoconhecimento, do autoencontro e da autoconquista, mediada por múltiplos recursos e possibilidades, entre os quais está a reflexão, a prece, o exercício das virtudes em geral, a meditação, o cultivo do bem e do belo como atributos divinos, a vivência da caridade em seu sentido lato. Resumindo os recursos, qual a intenção positiva do outro? Como eu contribuir para a atitude do outro? Colocar-se no lugar do outro. E se fosse eu que tivesse cometido a falta? E se eu vier a cometer semelhante erro? Colocar-se no lugar de uma testemunha. Colocar-se em um lugar de excelência. Conectar-se com o seu Cristo interno. E assim encerramos o capítulo 7.